Gente, vamos lá. Gestão jurídica para clínicas e consultórios. E até foi bom que a Kiki falou isso, que ela não gosta de advogado, porque a turma da saúde também não gosta. E eu sei, não precisa fingir que gosta, porque eu sei, minha família inteira é saúde, meu pai e minha mãe são médicos, minha irmã é dentista, cunhado veterinário. Turma não gosta de advogado, porque fala, meu, pura burocracia chatice, não vou fazer, não entendo nada. Não vou fazer, não preciso, meu negócio é pequeno, não vou pensar nisso por enquanto. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui, um breve cronograma. Eu vou falar uma coisa para vocês. O jurídico existe em todas as empresas, mesmo que a gente não esteja pensando sobre ele, mesmo que a gente queira fingir. Não, na minha empresa não tem jurídico, tem. Porque o jurídico faz parte de todos os negócios. O jurídico é tipo fígado, vai. Se você passar a sua vida inteira fingindo que você não tem fígado, você vai lembrar dele numa situação ruim. O jurídico é a mesma coisa nos negócios, em todos, não só nos negócios na área da saúde. E aí, há 25 anos, que eu já tenho que atualizar esse meu número, há 25 anos, boa, Kiki, há 25 anos olhando empresa, gente, atendendo empresa, que esse é meu trabalho, eu tenho um escritório de advocacia, a gente atende empresa, né? Então, já atendemos empresas de todos os tamanhos, de todos os setores, empresas muito incríveis, inovadoras, que depois foram vendidas por um bi, empresas pequenas, empresas médias. E aí eu vou falar um negócio para vocês, que é a parte boa. A ruim eu já falei, né? Não adianta fingir que o jurídico não existe, porque ele está lá. Aceitem, existe. Essa é a nossa premissa aqui hoje. A parte boa é o seguinte, 90% das situações jurídicas das empresas são absolutamente previsíveis. Não acontecem do nada. E isso é ótimo, porque o que é previsível, a gente vai prevenir. E de uma forma muito mais fácil do que vocês estão imaginando. Porque jurídico de empresa, de qualquer empresa, e também das operações de saúde, jurídico é uma questão de organização. Você vai fazer uma vez, bem feito, e aí você vai manter organizado. Só isso, simples assim. Agora, o que ninguém estiver vendo, o que estiver ficando acumulado, o que não estiver sendo objeto de verificação, o que ninguém nunca pensou, aí lá na frente alguém vai falar, poxa, aí do nada a gente está sendo processado na trabalhista. Ai, gente, desculpa, mas não é do nada. Dá para evitar 90% das vezes. Então, minha proposta aqui para vocês é falar sobre soluções. Coisas que a gente pode fazer, tem que fazer, implementar no dia a dia dos negócios, para evitar que esses problemas invisíveis fiquem rodando lá e um dia apareçam de uma forma ruim. E começando pelos planos de saúde, vou dizer, eu vi aqui alguns de vocês atendem plano de saúde, mas mesmo para quem não atende, o nosso enfoque aqui vai ser interessante. Gente, três coisas, sobre plano de saúde. Primeiro, o plano de saúde não é parceiro, não é amigo de ninguém, tá? Então, assim, vamos desmistificar? Não é best, esquece. É contraparte. O plano de saúde não precisa de clínica nenhuma para continuar existindo. Essa é a real. Então, a gente vai começar, primeiro, lendo as propostas que os planos fazem. Porque ele vai te dizer que ele vai te pagar só depois de 90 dias. Está escrito lá. E se você não leu, não deu a atenção devida, e aí isso não faz sentido nenhum no seu cronograma financeiro, você atender uma pessoa hoje e receber dali 90 dias, mas se esse é o contrato, esquece. É o que está lá. Outra coisa. Hoje em dia, gente, as glosas, só se fala de glosa, eles estão glosando e vão glosar cada vez mais. Existe um monte de regras para preencher as guias de pedido de recebimento de plano. E isso é uma coisa que, de uma maneira geral, primeiro, na minha opinião, precisa ser automatizado, não tem cabimento ter um ser humano lá fazendo isso. Tem ferramentas muito boas, inclusive essa semana a gente deu um curso na terça-feira também para a turma da saúde, e lá tinha uma ferramenta apoiadora. Isso precisa ser preenchido de forma automática, que é mais barato e tem menos erro, tá? Para evitar que aconteçam as glosas. Mas, sob o aspecto jurídico, vocês precisam acompanhar o que vocês estão recebendo e o que vocês não estão recebendo. Documentalmente.
Porque se isso não estiver organizado, você não vai conseguir reclamar, nem mandar um e-mail para o plano de saúde dizer, ó, esse mês você tinha que ter me pago XYZ e eu não recebi, porque você não vai conseguir discriminar exatamente o que está faltando de qual procedimento. Você não pode também nem entrar com uma ação judicial para pedir isso de volta, porque, inclusive, para entrar com uma ação judicial, você precisa estar com essa documentação organizada. Então, a documentação que vai para plano, para fazer recebimento, precisa estar muito organizada. E também não pode ficar um tempão sem olhar para isso, porque senão isso pode se avolumar, né? Aí, de repente, você vai descobrir uma glosa que está rolando lá todo mês, um tantinho, que virou um tantão. E aí a operadora não vai reembolsar amigavelmente, porque aí ela vai deixar rodar. E você vai ter que entrar com um processo judicial. A gente tem vários processos lá no escritório envolvendo questão de glosa. E aí a má notícia é que um processo demora. Então assim, mas eu vou ganhar, eu atendi, eu fiz tudo certo, eu estou muito certo. Você vai ganhar daqui 5 anos. Esse é o Brasil que vivemos. Então, não deixem rolar solto. Tá vendo? É pouquíssimo juridiquês. É pura organização. É fazer o certo e olhar. Olhar para ver se os pagamentos estão vindo direitinho. Segunda coisa sobre plano de saúde. Não façam notas que não representem a realidade dos fatos. Marido da Sandy. Namorado, né? Pois é. Caso do namorado da Sandy. Gente, é que ele é namorado da Sandy, mas assim, para quem não conhece nem a Sandy, né? A Sandy eu sou da mesma idade da Sandy, embora não pareça, eu pareço 10 anos mais velha que ela, mas enfim. O namorado da Sandy é médico e ele tinha por costume, ele atendia só pacientes particulares, mas muitos dos planos têm sistemas de reembolso, como vocês evidentemente sabem. E aí o paciente vai lá, faz uma consulta. Quanto custa a consulta? Custa R$1.000, mas o plano dele só reembolsa 500. Aí o paciente fala assim, doutor, mas aí você vai fazer assim, você vai me dar 2 notas, né? Uma esse mês, a outra mês que vem, porque aí eu vim em 2 consultas de 500 e aí eu vou receber os meus R$1.000 de volta. E o paciente ainda faz aquela carinha de, tá tudo bem, porque isso não é errado, né? Tá tudo bem. E aí você fala, tá tudo bem, né? Eu não tô prejudicando ninguém. Eu não tô ganhando. Gente, eu até por ser da família enfim, todo mundo da minha família de saúde, eu sei que de uma maneira geral, vocês são muito sérios e corretos e querem fazer as coisas certas e ficam muito revoltados quando são, inclusive, acusados, né, enfim, de situações que não são justas. Essa situação é errada, é fraude. Então, a clínica, o consultório, não está tendo lucro nenhum. Você recebeu seus mesmos R$1.000, que já é o preço da sua consulta. Só que você prejudicou o plano. Você deu prejuízo para ele. Porque ele está reembolsando 1.000 quando ele ia reembolsar só 500. E você mentiu para dar esse prejuízo para o plano, porque você está emitindo uma nota de 2 consultas, quando você só fez uma. Então, sim, está errado. Sim, é fraude. Cada vez mais eles vão pegar isso, gente. Vai ter que devolver. E vai ser descredenciado, enfim, que é o menor dos problemas. E vai ter outros problemas, porque é fraude, é um problema criminal, pode dar problema em todos os conselhos. Então, não façam. Não façam. Simples assim. E olha bem para a cara do paciente e fala, você sabe que é crime, né? Assim, claro, não assim, né? Mas a secretária é bem fofinha. Então, sabe, não pode fazer isso, porque os planos estão pegando, e aí a senhora também vai ser prejudicada. A gente não quer que a senhora seja prejudicada. A gente quer que a senhora fique com muita saúde. E fala que não vai fazer. Porque é isso. Não tem porquê, não tem vantagem. Vamos passar agora para o nosso segundo assunto, superados os planos de saúde, que é pior ainda que o primeiro, né? Aí eu quero que todo mundo seja meu amigo. Eu venho falar que o plano não vai pagar, que não pode emitir 2 notas, e agora eu vou falar de relações de trabalho. Gente, esse aqui é um tema que com certeza todo mundo já pensou sobre ele, só não sei se as respostas ficam claras quando vocês ficam com as dúvidas, porque eu sei que as dúvidas existem. Vou contratar uma pessoa para trabalhar aqui na clínica, no consultório. Preciso contratar como um prestador de serviço CLT, carteira assinada, todos os registros,
ou posso contratar esse prestador de serviço como um PJ, famosa pessoa jurídica, autônomo, MEI, enfim. Olha só, vou passar aqui já para os números. Quando a gente olha, gente, a diferença do custo para a empresa é muito sedutor, né? Porque, assim, a pessoa que você está contratando por R$5.000, se você contratar no sistema CLT, ela te custa quase R$10.000 por mês. E se você contratar no sistema PJ, ela te custa 5. Então, se você olha só aqui, ó, não tem nem o que pensar, é todo mundo PJ. E é isso que o Brasil e as empresas e todas, e não só os setores da saúde, de uma maneira geral, cada vez mais é o que a gente sabe que na prática acontece, né? Existem muitas contratações no sistema PJ, e o que a gente precisa entender é quais são as diferenças, quando que pode ou não pode contratar como PJ, porque é uma função típica de um funcionário. Então, acho que o primeiro disclaimer aqui válido é o seguinte, a lei não fala, essa função é de CLT. Não existe isso escrito em lugar nenhum. Então, assim, secretária é CLT. Não está escrito isso em lugar nenhum. Assim como não está escrito médico, fono, físio, pode ser PJ. O que vale? O que vale é o que acontece na prática. Então, não adianta pensar assim, não, o cara está emitindo nota fiscal para mim, eu estou tranquila, ele é PJ. Não é isso que vai resolver sua vida. O que vai valer, se isso for discutido num processo judicial trabalhista, a famosa reclamação trabalhista, é como era na prática? Ele era um funcionário CLT, tinha todas as características de CLT, ou realmente era uma pessoa com nível de autonomia? E aí a gente vai entender juntos um pouquinho como fazer essa diferença. A principal diferença, gente, é o nível de subordinação que essa pessoa vai ter no dia a dia. Então, quando você pensa numa função que envolve 100% de subordinação, tipo a secretária, ela não faz absolutamente nada que ela não tenha sido orientada a fazer daquela forma. Ela vai atender do jeito que é para atender, ela vai seguir o manual de comportamento, ela vai atender o paciente da forma como tem que atender, ela vai servir o café, ela vai fazer tudo de acordo com o que o chefe dela recomendou. Ela vai, inclusive, chegar no horário, vai sair no horário, vai ter 1 hora de almoço, e se ela voltar atrasada, a gente provavelmente vai reclamar. Né? Olha, você chegou atrasada, você voltou atrasada do almoço. Essa pessoa é tipicamente um funcionário. Porque ela é totalmente subordinada. Está todos os dias no consultório, está lá no horário comercial, está cumprindo horário, bobear está respondendo no WhatsApp fora do horário. Se essa pessoa for contratada como um autônomo, como MEI, para economizar esse custo em dobro, existe o risco de, no futuro, essa pessoa ajuizar uma ação trabalhista e dizer, olha, eu quero que seja reconhecido o meu vínculo, eu quero receber fundo de garantia, férias, 13º e a multa rescisória. Em 2024, o que eu acho não é zero para assustar, mas é para trazer a realidade, porque assim, eu sei, eu também tenho meu escritório é um escritório pequeno, nós somos em 10, e eu sei que é difícil, às vezes as pessoas chegam e falam, poxa, mas porque eu preciso ganhar X, eu não posso ter os descontos. E aí, às vezes, tem funções que a gente sabe que são bem pouco autônomas, mas mesmo assim essas pessoas estão prestando serviço para a gente como PJ. E aí a gente sempre pensa, mas essa pessoa não vai me processar. Mas olha, as pessoas processam, tá, gente? 285 mil ações trabalhistas em 2024 só para falar de pejotização. Não é o total das ações trabalhistas no Brasil, é só discutindo esse tema. São as mesmas pessoas que toparam lá no começo, para mim vai ser bom, eu preciso, eu estou pagando meu apartamento, meu carro, minha moto. E aí essas pessoas entram com a ação. Então, é importante que vocês entendam se essas escolhas fazem sentido no momento de contratar. Então, normalmente,
secretária, auxiliar administrativo, enfim, essas funções onde a subordinação fica realmente muito clara. Quando você traz outro físio, ou outro veterinário, ou outro médico, ou outro dentista, normalmente é uma situação que a pejotização, né, que a contratação como pessoa jurídica não vai te trazer nenhum tipo de problema. Porque quando você traz um profissional que vem exercer exatamente aquilo que ele já tem a formação dele para fazer, com autonomia, muito provavelmente, e é recomendável que ele trabalhe, possa trabalhar também em outros lugares, então talvez vocês vão combinar que ele não é exclusivo, ele vai atender em várias clínicas, ele vai ter um horário para trabalhar na sua operação, óbvio, né? Tem agenda, ele não pode vir o dia que ele quiser, e isso não tem problema. Mas ele vai ter maleabilidade, ele não vai ter que trabalhar todos os dias da semana para você. Enfim, é muito importante que fique... Vou só concluir, tá bom? É muito importante que fique claro na rotina, importante para vocês, a próxima contratação que vocês fizerem, ou até com relação ao time que vocês já têm, pensem sobre isso. Essa pessoa tem alguma autonomia aqui? Porque quando a gente pensa no próprio profissional, ele tem muita autonomia, ele atende, ninguém chega para você e fala, você vai atender assim, você já sabe o que você faz, porta para dentro com o paciente, né? 100% autônoma. E a jurisprudência também tem reconhecido isso. Cargos que são claramente, jurisprudência são as decisões repetidas dos tribunais, né? Cargos onde claramente a pessoa tem autonomia, tem uma formação técnica que permite que ela faça aquela função sem ser subordinado a ninguém. E também tem uma remuneração alta e foi muito beneficiada por esse sistema de pejotização, porque quando você pega uma remuneração alta, os 27,5 da pessoa física faz bastante diferença, né? Os tribunais têm reconhecido que sim, é uma relação válida e está tudo certo e não tem condenado as empresas. Então, para resumir esse assunto, pode contratar PJ? Pode. Qualquer função pode ser contratada como PJ? Não. E se for, está assumindo o risco de uma reclamação trabalhista. Vai ter que pagar a diferença. Ai, quanto custa uma diferença? Só para a gente ficar com um número na cabeça. Uma pessoa de R$5.000 por 5 anos, se vier um juiz trabalhista e falar, não, ela era da trabalhista, isso vai custar R$100.000. Tá? De diferença, né, na ação trabalhista, fora os 5 que ela já ficou. Uma conta de padaria, né, gente, dependendo do caso, mas enfim, esse é o número. E aí, cadê meu tempo aqui que escondeu? Ah, não, tá ali. Ah, tá bom. Obrigada, Kiki. Te amo. E aí, gente, olha só, bom, contratou a pessoa como PJ. Entendeu que ela é autônoma, tá tudo certo, não vai ter reclamação trabalhista. Também, gente, tem que decidir seguir a vida, entendeu? Pensou, decidiu, não fica pensando, ai, vai ter reclamação. Não vai, não vai. Vai dar tudo certo. Pensou, olhou, fez as contas, falou, é esse o caminho? Vai em frente. Mas aí faz direito. Contrato de prestação de serviço com esse prestador de serviço, pessoa jurídica. Pagamento na conta da pessoa jurídica, tá? Então, assim, você contratou um prestador de serviço, pessoa jurídica, para trabalhar na sua clínica. Você não vai fazer um PIX na conta pessoa física dessa pessoa. Porque você não tem relação contratual nenhuma com a pessoa física dessa pessoa. O seu contratado é a empresa dela. Contrato, pagamento na conta PJ. E nesse contrato, você vai aproveitar para entender, né? De acordo com a realidade da sua clínica, do seu negócio, você vai nesse contrato entender que talvez algumas dessas cláusulas que eu trouxe aqui, as mais importantes, assim, vamos dizer, tem que ser estabelecidas no contrato com esse prestador. Como, por exemplo, uma cláusula de não compete. Então, vamos lá. Você traz um profissional para trabalhar, a Andrea é dentista e ela traz um dentista para trabalhar no consultório dela, parceiro, vai atender lá uma vez por semana, vai fazer alguma coisa que a Andrea não faz. Maravilhoso, tudo certo, ampliando. Vai fazer um contrato de prestação de serviço com esse dentista. Esse dentista está prestando serviço para a clínica da Andrea, certo?
tudo certo, vai pagar na conta PJ dele, ele vai emitir nota fiscal da empresa dele, tudo bem. Ele vai ficar lá 2 anos, 3 anos, atendendo os pacientes que são de quem? Da Andrea. Ele pode sair, abrir uma clínica no mesmo prédio, no andar de baixo, e levar os pacientes da Andrea para ele? Se não tiver uma cláusula de não compete, ele pode. Porque a regra é da livre concorrência. O que não tiver proibido por um contrato, pode. Você pode abrir um consultório do lado do consultório da André, pegar os pacientes da André, contratar a equipe da André e concorrer com ela. Se não tiver escrito no contrato que não pode. Então, gente, pelo amor de Deus, um papel, 3 páginas, 2 páginas, para dizer que a pessoa não vai poder concorrer com você, não pode atender os seus pacientes. Para dizer que ele não pode contratar a sua equipe. Gente, eu já vi, tem gente ruim no mundo, viu? Que leva o paciente, leva a equipe. Contratar a sua equipe. Não aliciamento. É um nome muito feio para isso. Não pode contratar a equipe. Uma cláusula de não aliciamento. Oi. Então, o não aliciamento não tem como, porque é isso, mas vou aproveitar para falar dos dois. Não tem como porque não pode. Ele é proibido de contratar a sua equipe. Ah, mas o fulano quer trabalhar comigo. Não interessa, entendeu? Ele não pode trabalhar com você. O não compete, com relação a essa questão do paciente, do cliente, que na advocacia também é a mesma coisa. Ah, mas e se o cliente quer vir comigo? Gente, o que acontece? Talvez você não consiga evitar 100%, talvez tenha um paciente que realmente quer, procurou e foi atrás. Mas você certamente evita um comportamento massificado. Porque o que as pessoas fazem, e aí você faz prova, e aí você faz o cara parar. O que as pessoas fazem quando elas vão sair com essa má ideia de concorrer, é que elas começam a falar com todos os pacientes. Vem comigo, olha só, eu vou cobrar mais barato, eu vou fazer, enfim, argumentos mil. E aí, sabe quem que conta? O paciente. Sempre tem um paciente fofinho que te conta. Sabia que o fulano tá me mandando aqui, ó, que ele tá... Ah, que legal, me manda print. Me manda print. E aí você consegue fazer o cara parar. Porque aí você notifica ele extrajudicialmente, aí você faz uma denúncia de conselho, aí você faz um processo judicial com pedido de liminar, se ele estiver exagerando. Mas, de uma maneira geral, as pessoas tentam, e se começa a dar errado, elas têm medo. Né? Então, assim, porque também não são bandidos, né? Que a maioria, né? São só mal intencionados. Então, essas cláusulas são muito importantes. E olha que fácil de assinar isso no começo da relação contratual. E pensa que difícil assinar isso no meio do caminho. A pessoa já está lá há 10 anos, aí você fala, ó, você não pode montar uma clínica aqui perto. O cara fala, eu não vou assinar. Eu não vou. O momento pode por quilometragem de não compete. Sim, aqui. Você, num raio de X quilômetros, enfim, você pode estabelecer. Eu vi, viu? Eu não tô de sacanagem, eu vou deixar. Você pode colocar. E, gente, no começo, a pessoa está toda feliz, vai trabalhar com você. Olha que legal, ai, aqui é ótimo. Assina aqui pra gente, ó. Porque, assim, no meio do caminho, esquece. No meio do caminho, você não... Ai, que bom que você falou isso, eu adoro. Não existe mais reconhecer firma de contrato, hein, gente? Não existe mais isso. Eu também sou dessa época que o motoboy ia lá, pegava a assinatura de um, pegava do outro, ia no cartório, voltava, testemunha. Gente, pelo amor de Deus, assinatura digital, GovBR, grátis, entendeu? Todas as plataformas de gestão fazem gestão de documentos. Porque contrato bom é contrato assinado também, tá? Porque também já vi, não foi uma vez só. Ai, cadê o contrato? A ideia tá rindo. Já deve ter ouvido eu falar isso, talvez. Não foi só uma ou duas vezes que eu vi
situações de clientes. Ah, tá bom, mas aí a fulana, puta, tá desviando o paciente. Né? Beleza, cadê o contrato dela? Não, então eu mandei por e-mail, mas ela não assinou. Não tem nada. Ah, mas não tem nada. Não tem nada, gente. Não vamos nem romantizar. Não está assinado, não tem nada. Assinatura digital, em PDF, salvou lá na pasta, guardou, e é isso. Essa gestão, por isso que eu falo, são coisas simples de se fazer. E feitas no momento certo, é pura gestão de organização, não precisa ter raiva de advogado. Nem todos são ruins. Pode. Tem. Pode falar. Você tinha um não compete lá? E eram de lá. E você tinha, e também tinha não aliciamento? É possível que eles reclamem. Se eles fossem meus clientes, a gente reclamaria. É. Quanto tempo você ficou lá na outra operação? Um ano? Qual que é a sua área? É possível que eles reclamem. É possível. Aí, enfim, vou te orientar da parte contrária. Se todos eles te procuraram sem nenhum tipo de iniciativa sua, você precisa documentar que todas essas conversas começaram a partir dos pacientes sem nenhuma chamada sua inicialmente. Agora, com relação ao funcionário, você teria que declinar, em tese. Não, mas você se comprometeu a não contratar ninguém da equipe, né? Aí é uma infração contratual sua. Tudo vai depender. Uhum. De criança? Hum. Você foi condenada? Você- Que pena, porque era um processo para ganhar. Mas ele era exclusivo? Ai, não posso responder que eu vou ter que falar mal do seu advogado, então. Não vou poder responder. Tudo gravado, aqui é banco, aqui é muito sério. Ai, o juiz viajou. Não, porque nenhuma clínica, o profissional que escolhe o paciente, nem o dono da clínica, o paciente chega lá e você tem. Então, assim, você vê. Não, claro. Não, é uma pena. Agora, eu entendo. Brincadeiras à parte é uma pena, porque era um processo que você deveria ter ganho. Não sei se já acabou, se você ainda está tentando. É,
seu negócio é grande, né, mais de 100 prestadores, e aí uma reclamação trabalhista num universo de mais de 100 prestadores também é um sucesso, é um índice muito bom, acho que a gente tem que olhar para isso. Mas você vê, essa interpretação do juiz, eu não vou entrar nos detalhes, mas assim, ela não se sustenta, porque se isso sustentasse a decisão de afastar um PJ e reconhecer um vínculo trabalhista, nem poderia existir a prestação de serviço PJ. E é permitido, não é proibido contratar o PJ. Então, assim, porque não tem como, gente. É claro que o mínimo das regras e do molde do manual daquela empresa, a pessoa vai ter que observar. Então, assim, é impossível. Ah, liberdade total, se você quiser, você nem vem. Não existe isso, entendeu? Claro, isso vai dar problema, obviamente. Tem que ser, tem que ser. Uma estrutura, especialmente numa estrutura grande, onde você já tem outras questões. Não, dá raiva. A injustiça é uma das coisas que dá muita raiva. Sem dúvida nenhuma. Mas não vai mais acontecer com você. Fica. Foi uma pena. Então, olha só. O cara assina se ele quiser, né? Ninguém tá obrigando ninguém. Então, assim, o que acontece? Essa coisa de contrato abusivo, nulo, cláusula nula, contrato de adesão, não sei o quê, isso é relativo a contratos que envolvem relações de consumo. Então, quando você está com uma parte que a outra parte é consumidora, vulnerável, que você está impondo um contrato pronto, especialmente se ela precisa daquele serviço, aí as cláusulas podem ser anuladas de uma maneira mais fácil. Numa relação de igual para igual, é muito mais difícil um profissional conseguir convencer um juiz, porque assim, eu não concordo com o não compete, eu quero abrir uma clínica na frente da clínica dela, tá bom, mas então não trabalha com ela, vai trabalhar em outro lugar, porque lá a regra é essa, né? Não tem, para você anular uma cláusula de contrato, que a pessoa topou assinar porque ela quis, que é o caso aqui, né, uma relação de prestação de serviço, precisa ter uma justificativa muito forte, muito forte. Né? Você precisa ter uma parte muito mais vulnerável do que a outra, um desequilíbrio, uma coisa muito absurda, uma coisa que não estava clara, que a pessoa não conseguiu entender daquela forma. Então, assim, de uma maneira geral, a cláusula... O que não pode, gente? Você não pode... É bom também você ter falado isso. Você não pode concorrer comigo no Brasil. Não existe. Você não pode concorrer comigo em São Paulo. Não existe, né, gente? A pessoa pode exercer a profissão dela. Então, assim, mas você não pode concorrer comigo num raio de X quilômetros. É razoável. Aí o cara entende. Se para ele, não, aqui eu quero me estabelecer nesse bairro, ele não pode trabalhar com você. Porque o que você está propondo é que ele não se estabeleça lá em outro lugar que não seja a sua clínica, né? Não pode abrir nem... Não, nem direta nem indiretamente. Que, inclusive, o advogado vai escrever bem assim mesmo. Direta e indiretamente, que é pensando nessas pessoas espertinhas que ficam tentando dar o golpe. Para terminar contratos, vou falar só de uma coisa que não tem nada a ver, agora esqueçam os prestadores de serviço, mas é relativo a contratos, e todas as vezes que a gente fala sobre gestão, eu gosto de falar disso como um lembrete. Cotas sociais, então assim, todo mundo aqui tem uma empresa, evidentemente, quem tem empresa tem cotas sociais, né? Certidão de nascimento da empresa é o contrato social da empresa. Se você for sozinho, muito bem, você é sozinho. Se você tem sócios, as coisas começam a mudar um pouquinho de figura. Por quê? Porque o seu percentual na empresa, ele é patrimônio. Assim como um carro, assim como dinheiro, assim como uma casa, ele é patrimônio. Então, eu tenho 10% do meu escritório. Isso faz parte do meu patrimônio, inclusive entra na declaração de imposto de renda. Quem faz a própria declaração ou lê a declaração vê que está lá, ó. E se não está, tem que estar. Cotas sociais da empresa, tal. O que acontece? Uma vez que cotas sociais é patrimônio, o que acontece se um sócio morre? As cotas dele vão para o inventário. Quanto vale a parte dele do negócio? Obviamente que não é aquele 10 mil reais que o contador bota lá em todos os contratos sociais,
que o valor é 10 mil reais. Isso aí não tem nada a ver com o valor da empresa. Não é errado estar assim, não tem problema nenhum. Mas toda empresa tem um valor real de mercado, que é o quanto vale se você venderia para alguém. Então, quem tem sócios, pensando que vai ser o sócio que vai morrer e não vocês, né? Primeiro, porque todo mundo vai morrer, mas o sócio vai morrer primeiro, Deus quiser. No meu caso, meu marido é meu sócio, então, bom, tomara que ele morra primeiro do que eu, sei lá, né? Sei lá, nem quero pensar nisso. Tomara que caia o avião um dia, enfim. E a gente fique juntos. Pronto, que lindo, amor. Bom, vamos lá. Minha comadre tá aqui, ela vai contar tudo para ele depois. Ainda bem que eu fui fofa. Gente, olha só. O que vocês vão fazer? Porque é sobre solução, não é para ficar pondo vidro na farofa do sócio, ou enfim. Acordo de sócios. Todo mundo precisa ter um acordo de sócios, que é um documento privado, que não precisa ir no cartório, que não precisa de JUSESP, que não precisa de burocracia, que assina no GovBR com a assinatura digital de graça. E o que você vai combinar com o seu sócio? Você vai combinar, você pode combinar um monte de coisa. Tudo isso que está aqui, o ideal é que se combine. Mas o principal, vocês vão combinar o que vai acontecer em caso de dissolução. O que vai acontecer se um dos dois morrer? Quando, né? Porque, assim, a gente sabe que vai morrer, mas a gente é latino e não gosta de ficar falando disso, mas a gente vai. E aí, quanto vale o seu negócio? E aí, o seu sócio tem filho, tem mulher, tem marido, essa turma vai toda aparecer lá e vai sentar na cadeira dele e vai dizer, agora eu quero meus milhões, porque meu pai falou que isso aqui valia milhões. Precisa combinar. Porque o que você combinar com o seu sócio vai ser válido. Então, vocês podem combinar como vocês vão calcular o valor da empresa. Vocês podem combinar como que vocês vão pagar a família do sócio falecido. Porque, gente, ninguém tem lá o caixa para pagar. Tem que botar que você vai pagar em 36 vezes, sei lá, enfim. Você precisa ver seus números. Mas é muito importante que você tenha esse acordo. Porque senão vai valer a regra geral que está escrito lá no seu contrato social, que o seu contador fez e que nunca ninguém nem leu. E assim, da mesma forma, a gente nunca quer ser o primeiro a morrer, enfim, mas que nem eu e a Kiki somos sócias, só nós duas, e nós temos um acordo de sócios, nós temos filhos, temos uns maridos, enfim, combinamos lá uma série de coisas, mas a gente também tem que pensar nos nossos filhos, né? Nos herdeiros, enfim, nos herdeiros de uma maneira geral. E aí? Então, assim, não é uma coisa injusta e nem desequilibrada, mas é combinar. E, de novo, né, gente? Combina quando tá tudo bem, né? Que assim, combinar no começo, ou quando tá tudo bem. Porque combinar depois que as relações já estão desgastadas, enfim, aí fica muito difícil. Então, o ideal é que isso seja feito. Isso seja feito quando tá tudo bem, né? Bora? Todo mundo ficou triste? Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos acabando já, gente. Agora é só alegria. Ninguém mais morre, fica tudo bem. Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, a lei é de 2018, e, portanto, não é nova. Portanto, não tem novidade nenhuma, vocês já estão cansados de saber. Certamente já puseram cláusula de Lei Geral de Proteção de Dados nos contratos. Vocês já sabem de tudo isso. Eu tenho certeza que sabem mesmo, não estou sendo irônica. Então, eu trouxe 3 dúvidas que eu vejo como muito comuns, que as pessoas reiteradamente me perguntam, que eu achei que valeria a pena a gente falar sobre isso aqui. O paciente pode gravar a consulta? Pode. Ele precisa te pedir para gravar? Não. Ele pode usar essa gravação como prova? Pode. Isso é indiscutível. A clínica pode gravar? Se for um ambiente comum, pode gravar normal. Põe as câmeras lá e gravem, tá? Devem gravar, inclusive. As áreas comuns. E não precisa de nada muito específico. Para gravar os atendimentos, precisa de anuência expressa do paciente. Em alguns modelos de negócio, como você falou, que você tem uma clínica multidisciplinar, né, que atende crianças autistas, especialmente, é um tipo de negócio. Eu tenho um cliente, inclusive, que é... e a Janice também é dessa área, né? Depois façam amizade no cafezinho.
Eu recomendo que grave todos os atendimentos. Porque todos os que não forem proibidos, você gravar. É porque a criança pode cair, a criança pode se machucar, a criança, né, tá fazendo lá, tá com a TO, tá fazendo um exercício, enfim. Tem que gravar, porque depois a mãe vai dizer, pô, tá roxinho, tá não sei o quê, e aí você tem lá. Só que precisa ter a autorização. E você precisa ter uma política rigorosa interna. Na verdade, esse é o maior problema. Porque gravar é fácil, a câmera custa R$200, você compra no Mercado Livre e põe lá, acabou. Só que o sistema de acesso e registro, isso você precisa deixar organizado. Exatamente. Então, assim, se não fizer sentido nenhum para vocês, gente, não gravem nada, porque é só trabalheira. Agora, de uma maneira geral, usando aqui de novo o seu exemplo, no seu modelo de negócio faz sentido. Né, criança brincando, criança que pode se machucar, enfim, pode envolver uma situação, e aí você fica com os registros. Está captando. Precisa de autorização expressa, sabe? Porque de alguma forma a pessoa foge do controle de quem está ali participando, sendo filmado, né? Então, paciente e prestador da saúde, tem uma terceira pessoa que pode estar assistindo. Ainda que você não vá registrar. Você tem um monitor lá, o segurança está vendo, ou ninguém está vendo, mas você precisa da anuência. Porque a pessoa precisa saber expressamente que pode ter uma terceira pessoa que não está ali naquela sala assistindo aquele procedimento. Então, ainda que você não vá guardar os registros, o seu sistema não guarda. Então, mas a captura, sem dúvida nenhuma, você precisa de anuência expressa. Precisa. Tem. Mas a plaquinha não é anuência expressa. A plaquinha serve para lugar comum. Se você for gravar dentro do consultório, fechado, você precisa assinar o papelzinho. Não, na recepção tá tudo bem. A plaquinha resolve, tá? Aí não é eu vou falar disso. De IA, né? Vou falar um pouquinho disso. Já vou falar já. E aí, gente, porque assim, basicamente, então, de Lei Geral de Proteção de Dados, o que é importante? E aí, se não tiverem, façam hoje já, porque é muito fácil. Muito fácil. O termo de autorização de gravação, para quem vai gravar, né? Atendimentos individuais. O termo de confidencialidade para os seus prestadores. Isso todo mundo tem que ter. Um termo de confidencialidade. Vocês vão receber e tem um modelinho aqui no próximo slide. Gente, é muito simples. O pessoal se comprometendo a não vazar as informações. Dado de paciente, independentemente de gravação, agora eu estou falando, tá? Termo de confidencialidade. Todo mundo que pisou na sua clínica, no seu consultório para prestar serviço, precisa assinar um termo de confidencialidade. Que ele não vai vazar dados de paciente, que ele não vai vazar imagens, vazar informações, fotografias, enfim. Não vai poder usar essa informação fora. Então, e esse que é meu último, a gente lembra, na maioria das vezes, e aí é o terceiro, né? Então, autorização para gravar, confidencialidade para todos os prestadores, autorização de uso de imagem. A gente lembra de pedir para o paciente e não lembra de pedir para a equipe, e você precisa pedir para todo mundo. Então, se você está gravando conteúdo para o Instagram, ou fazendo fotografia, ou vai usar no portfólio, ainda que vá ser usado num portfólio que vai ficar só interno, não importa, tem a cara da pessoa, ela tem que autorizar. Então, assim, isso aqui é imprescindível. Se você não pegar... E aí, você contratou uma produtora incrível, igual essa que está aqui hoje do banco. Vai fazer um vídeo institucional maravilhoso. Né? Se você não pegar a autorização das pessoas que aparecerem, seus prestadores que estão lá, aparecer um fulano num take e ele falar, eu não quero, mas fulano está lindo. Você é feio, você está lindo no vídeo, não estou acreditando. Vai ter que tirar, não tem o que fazer. Autorização de uso de imagem. Então, se vocês costumam filmar, gravar no ambiente da clínica, enfim,
Antes que alguém se anime para processar a gente, vocês todos assinaram. Ah, autorizaram, viu? Não, Quando vocês fizeram inscrição, vocês autorizaram. Ninguém vai processar a gente, que a turma da saúde não gosta de advogado, e para processar tem que ter um advogado, entendeu? Então não vai. O ideal é que esse termo tenha um prazo de validade. Então, 2 anos, 5 anos, tá? Porque é o tempo que você vai usar mesmo, você não vai ficar 200 anos usando. Então, durante esse tempo, você pode continuar usando sem problema nenhum. O ideal é que tenha um prazo, posso usar por X tempo. Normalmente, 2 anos, se você achar que é pouco, bota 3, 4, enfim. Mas é importante que tenha um prazo de validade. Isso aqui de validade. Esse aqui é um modelinho do termo de responsabilidade que vocês vão receber, muito simples e resolve a vida. E, por fim, inteligência artificial na saúde. Olha como o direito está moderninho. Né? Fala sério. Quando eu fazia a faculdade, eu acho muito incrível, assim, como as coisas mudam de uma velocidade que não é a velocidade do direito, porque no direito tudo é muito devagar, né? Quando eu estava na faculdade, começaram os contratos eletrônicos, enfim, e as questões envolvendo o direito digital há 25 anos, né, gente? Não tinha nem internet direito, mas começou a se pensar nisso, enfim. E aí eu tinha vários professores que falavam assim, gente, que bobeira, ninguém nunca vai comprar nada pela internet. Tipo, aí eu fico pensando, olha só, acho que eles erraram. Enfim, não tem como. A tecnologia, ela vem, facilita, automatiza, tá aí. A melhor coisa é saber usar de uma forma juridicamente correta. E a minha sugestão para vocês... Pode ser. Eu não sei ser tão vendedora assim, ideia. Eu preciso aprender. O que eu vou dizer aqui, gente, sobre inteligência artificial, muito brevemente, é o seguinte. Tem um monte de discussão falando, inclusive de juristas, né? Porque a turma adora. Pode usar para diagnóstico, não pode usar. Mas e se usar? E se você usar para diagnóstico e a IA estiver errada? De quem vai ser essa responsabilização? Até que ponto pode usar para diagnóstico? Até que ponto a responsabilidade pode ser da ferramenta? Ou vai ser do profissional? Isso tudo, na minha opinião, né? Obviamente. Isso tudo, nesse momento, não tem relevância. Não se percam na IA nesse contexto, né? Porque não tem nada tão pronto assim que possa ser usado amanhã para gerar essas questões. São questões muito acadêmicas, por enquanto. O que vale a pena usar e fazer com IA na saúde e em todas as áreas que já está pronto, já pode, é seguro e tem que usar, porque é vantagem competitiva? É automação. De tudo que você puder automatizar. Então, mas daí pode botar prontuário na IA, daí pode pôr dado sensível, dado de paciente, dado de saúde, exame, resultado de exame, imagem de exame. Pode, desde que seja a sua ferramenta oficial de inteligência artificial do seu negócio. Que você contratou aquela ferramenta específica, que você tem com aquela ferramenta um contrato que você vai usar, que ali dentro a ferramenta se compromete a não vazar dados. E existem várias já no mercado. O que não pode, basicamente? Pegar uma versão gratuita de uma IA qualquer, um chat ou qualquer outra que vocês queiram, e usar essa IA ou o seu funcionário lá dentro da sua operação, usando uma IA aleatória da cabeça dele, no celular dele, subindo o dado de paciente, prontuário. Isso não pode. Isso é totalmente inseguro, porque no fundo a IA, e todo mundo sabe, ela é um grande banco de dados, essas IAs abertas, especialmente as versões gratuitas, né? Que você vai subindo as informações lá e ela está usando aquilo para aprender e melhorar a própria ferramenta. Então, assim, nesse contexto, não pode pôr nada. Não só de paciente. Recomendo que vocês não coloquem realmente nada. Mas, se você tem uma ferramenta paga, confiável, de uma marca de mercado, pode usar. Para isso, que a Sabine perguntou, inclusive, né? Porque tem ferramentas que fazem isso. Você, ao invés de escrever o resumo da consulta, você vai fazer um áudio e ela vai transformar aquilo num texto que já vai estar, inclusive, mais técnico do que você pode falar de forma informal, aí a converte, né? E fica no prontuário.
A conversa do paciente, você também pode gravar se ele te autorizar. Da mesma forma que uma gravação de vídeo. Isso você pode explicar para ele, olha, vai ser gravado, tudo fica convertido em texto, é a nossa forma de arquivar. E, de novo, pode. Qual que tem que ser a preocupação? É essa, de ter uma ferramenta confiável, e a de ter uma gestão de acesso, né? Quem vai acessar isso? Então, você tem uma clínica grande, claro que você tem um controle de gestão de acesso. Quem vai poder ver? Só os profissionais que fazem sentido ter acesso àquele conteúdo. Tem milhares, mas esse também. Inclusive, essa é uma função bem útil e bem simples, né? Se for pensar que é gravação e transcrição. Que a gente também usa, por exemplo, em escritório de advocacia. Grava a reunião, transcreve, óbvio que aquilo é confidencial. Mas eu não vou mostrar para ninguém, eu vou usar na pasta do cliente. Pode. Tá tudo certo. Estou usando minha Microsoft que eu pago e tenho lá minha gestão de acessos. Então, usem IA com vantagem competitiva e usem corretamente. E vai dar tudo certo. E os 10% que são imprevisíveis? Já estou acabando. Já acabou há milênios meu tempo. Não, já vou encerrar. Se a turma ficar sem almoço, aí que eles vão processar a gente mesmo. Já vou encerrar. 1 minuto, juro, muito rápido. Eu falei no começo que 90% das coisas são previsíveis no jurídico. E os 10% que são imprevisíveis? Tem os 10% que são imprevisíveis. Para esses 10% e para quase todos eles, eu recomendo que vocês tenham um seguro de responsabilidade civil. Acidentes acontecem, gente escorrega. Às vezes, não é só erro profissional, é também, né? Seguro de responsabilidade civil é também para cobrir um erro profissional, porque pode acontecer, todo mundo, evidentemente, quer acertar, mas pode acontecer um erro profissional. Mas não é só para isso. Pode acontecer um acidente, uma pessoa pode cair, uma criança pode se machucar, alguém pode engasgar, enfim, 1 milhão de situações acidentais que você teria cobertura. E até melhor até do que isso, para além disso, né, o seguro de responsabilidade civil, ele cobre os custos do processo. Então, ele tem um custo-benefício muito bom, porque é um seguro barato. E se você tiver um problema, mesmo de uma pessoa que está brigando com você injustamente, que acontece, né? Então, assim, um paciente reclamando, pedindo indenização por danos morais, porque não ficou satisfeito com algum resultado, e que você sabe que aquilo é um absurdo, e que ele vai perder esse processo, até você chegar nesse resultado final, você tem um custo enorme. Com advogado, perícia, custas de processo e tal. E o seguro custeia isso. Os custos do processo. Então, assim, é uma ferramenta, é uma possibilidade que vale bastante a pena. Quem não tem, acredito que muitos já tenham, acho que vale muito a pena entender, porque o custo, de uma maneira geral, é bem vantajoso. Com isso, encerro. O futuro da saúde é das clínicas que tratam gestão como estratégia. Gente, e é verdade mesmo, né? É o que eu falei aquela hora no intervalo. Os negócios de saúde são bons negócios, mas como todos os negócios, como todas as empresas, a gestão precisa ser usada de uma forma estratégica para manter, perpetuar e crescer. Espero que... Ai, totalmente absurdo. Vocês não têm nada a ver com isso. Você tem seguro? Ai. Sim. Vocês. Então, você vê que é uma situação absurda e você tem um custo para se defender, né? Nada a ver, mas você precisa ir lá no processo, contestar. Esse você ganhou, né? Tá. Não, tá tirando, pedindo exclusão do polo. Não, vai dar tudo certo. Mas pode acontecer, exatamente. Vai, porque as pessoas querem ganhar de alguma forma, né? Infelizmente, algumas. Mas, gente, é isso. Espero que eu tenha acertado aqui nos temas que eu escolhi trazer para vocês, que vocês tenham gostado, que tenham ficado dicas interessantes e que tenha ficado a ideia mesmo de que o jurídico é uma questão de organização e que dá para fazer de uma forma não muito chata. Obrigada, gente.
Tchau.